No caso da Gama Pigments, as cores Passion e Velvet não devem ser aplicadas em lábios escuros ou rocheados. Outro detalhe extremamente importante é em relação ao pigmento Naked, muito usado para a neutralização de lábios muito escuros, associado com o Neutralizer na proporção de 50% para cada um. Ou então, quando se utiliza uma ou duas gotas do Naked para cada 6 gotas dos demais pigmentos, no intuito de torná-los mais claros. Mas atenção, o pigmento Naked nunca deverá ser usado puro. Nessa aula eu irei degradar os pigmentos da nossa linha para que vocês conheçam e vou explicar um pouco melhor sobre o Color Index de cada um. É interessante que você faça isso com qualquer linha de produtos e pigmentos que você decidir utilizar. É importante que o profissional conheça a origem, a formação, entenda e estude sobre a linha que ele está utilizando para evitar e minimizar a possibilidade de erros, ok? Então eu preparei nesse quadro aqui e fiz algumas divisões da nossa linha de pigmentos para lábios. Por que eu fiz isso? Bom, primeiro para que você possa identificar cada cor, visualmente, e também separei em pigmento frio e pigmento quente. Tá? Isso vai te ajudar a ter uma noção e um norte sobre qual pigmento usar em lábios pálidos, em lábios mais escuros, ou até para conseguir o efeito que o cliente deseja quando o resultado estiver cicatrizado. Combinado? Então nós vamos começar pelo Naked, que é um pigmento neutro com dióxido de titânio. Lembra que eu falei na aula anterior? Então, porém, vocês vão reparar que no Color Index, ou seja, na formação dos nossos pigmentos, o Naked não é puro, ele tem um pouquinho de amarelo para dar um pouco de equilíbrio, não ficar uma cor muito forte, mesmo quando a gente for fazer misturas. Combinado? Eu vou degradar aqui para que vocês possam conhecê-lo. Eu coloquei um pouco do pigmento Naked aqui na minha paleta e vou degradá-lo para vocês. A folha, o papel, ele é bem branco, então você consegue perceber que esse pigmento ele tem um fundinho amarelado. Eu utilizo muito também, só uma observação, em procedimentos de reconstrução areolar, de paramédico. Essa cor aqui é muito usada para formação de tons de pele, para clarear o pigmento, deixar o pigmento com um tom pastel. Então esse aqui é o nosso pigmento neutro, que nós chamamos de Naked. Tá? Esse pigmento contém dióxido de titânio e precisa ser usado com muita cautela e sempre numa proporção igual ou menor ao número de gotas que você está usando do pigmento principal, ok? Vamos prosseguir agora para o pigmento Passion. Vamos degradar agora esse que é um pigmento muito usado quando nós queremos apenas fazer uma correção de contorno, quando a nossa cliente tem o lábio despigmentado e ela quer uniformizar. Nós chamamos essa cor de boca. Normalmente as clientes que optam e desejam esse resultado super natural não costumam nem fazer o retoque, porque o Passion é uma cor super natural e muito usado também quando você quer uniformizar o lábio antes de colocar cor. Reparem que ele tem um fundo mais frio. O que isso significa? Que na formação dessa cor nós adicionamos um pouquinho do violeta. Sempre que a gente quiser um tom mais frio, vocês vão observar no CI dos nossos pigmentos que há a adição do violeta para conseguir esse efeito, ok? Agora vamos para o próximo, o Velvet. Esse pigmento é o queridinho, ele tem um tom de rosa super meigo e as clientes que gostam de algo natural ou que tem o lábio muito pálido, a pele muito clara, nós utilizamos esse tom de rosa. Ele não é muito indicado para quem tem o lábio escuro e passou por neutralização ou para quem tem o tom de pele mais moreno, acima do fototipo 4, porque ele é um pigmento, apesar de ser rosa, frio, então ele pode deixar pessoas morenas com o lábio muito pálido. Então a gente recomenda que você utilize ele só em quem tem lábios claros, pálidos, ou então em pessoas que não têm o fototipo de pele muito alto, passaram por uma neutralização, estão com o lábio uniforme e aí agora você quer aplicar o rosa. Mas se a pessoa tiver uma pele morena, ele não é o indicado por ser um tom mais frio. Ele é mais aberto, vocês vão reparar no Color Index dos nossos pigmentos, o Velvet tem mais branco na composição, então ele consegue ficar um rosa mais aberto, ok? E ele é o queridinho, muito usado também em misturas. Para quem adora, quem é fã de fazer mistura, esse pigmento aqui é o campeão. Esses pigmentos aqui, pessoal, são os pigmentos que eu citei para vocês com um fundo mais frio, ou seja,
com adição de violeta, com exceção, obviamente, ao Naked, que é o dióxido de titânio, né, o branco. No nosso caso, a gente adiciona um pouquinho de amarelo para ele não ficar um branco tão gritante e casar melhor com as misturas tanto de pigmentos para lábios, como sobrancelha, como quando a gente vai fazer uma micropigmentação paramédica, por exemplo. Então o Naked, ele é o tipo de pigmento que você vai sempre precisar fazer alguma mistura quando você tem um desejo de alterar o fundo da cor, ok? Aqui nós temos o Passion, que é um pigmento cor de boca mais frio, né, um tom nude. E nós temos o Velvet, que é um pigmento rosa mais aberto, né? Ou seja, vocês vão reparar que ele tem mais naked, né? Para deixar ele mais claro. E ao mesmo tempo ele é frio, mais utilizado com a intenção de colorir lábios pálidos. Agora eu vou mostrar para vocês os pigmentos com o fundo mais quente. Na sequência, eu vou fazer a degradação do Peach, um pigmento com um fundo pêssego. Eu acho lindo essa cor, ele apesar de ser quente, ele não é intenso, ele não é muito aberto, ele é mais discreto. Eu vou degradar para que vocês possam conhecer. Eu amo essa tonalidade, porque quando o cliente tem um fototipo alto, ou seja, né, uma pele mais morena, e ele não deseja intensificar muito a cor, ao invés de você usar o Velvet, que é uma cor mais discreta, você pode usar o Peach, que ele tem um fundo mais quente e é mais discreto também. Ele fica maravilhoso quando o lábio é pálido, não tem problema você usar em pessoas com o fototipo mais baixo, né? Ou seja, pessoas de pele mais clara. Eu digo que ele é um pigmento que você usa em ambos os casos. E ele degradado, olha, fica com esse fundo bem coral, salmão, é lindo esse pigmento, o pessoal ama usar ele para fazer tanto revitalização quanto efeito batom. Lembra que eu falei para vocês na aula de colorimetria que nós temos um dos nossos pigmentos com o CI puro, com o Color Index puro, que é o vermelho no caso. Esse pigmento é o blush, ele tem uma cor aberta, vocês vão notar que ele é um fundo vivo. Quando a cliente quer um tom vermelho, um efeito lip tint, por exemplo, é essa cor que a gente utiliza e você pode utilizá-lo tanto para efeito batom quanto para revitalização. Vou degradar, olha, vocês vão perceber que ele é vermelho e ele tem esse tom mais vivo. Esse é o nosso pigmento com o Color Index puro. A gente usa muito com misturas, o pessoal adora misturar o blush com o Velvet, o blush com o Peach e o blush com o próximo pigmento que eu vou apresentar para vocês, que é o Rebel. O Rebel é o nosso pigmento campeão de vendas. Temos que fazer reposição toda semana. Esse vermelho, pessoal, dele é intenso, mas ele tem um fundo mais rosado, que as pessoas costumam chamar de tom de melancia ou cereja. Esse pigmento ele é usado muito em efeito batom, um dos principais pigmentos utilizados com essa função. E ele tem esse fundo mais rosado, então é um pigmento que abre bem a tonalidade de rosa intenso nos lábios. Então se o seu cliente ele quer um fundo rosado, mas bem cicatrizado, bem evidente, use o Rebel. Se ele quer um fundo vermelho, mais evidente, que chame mais atenção e que tem esse fundo mais avermelhado, use o blush, combinado? Agora eu quero que vocês reparem sobre a divisão que eu falei inicialmente. Aqui nós temos os pigmentos frios e neutro. Neutro é o Naked, Passion e Velvet são pigmentos frios, pois contém violeta na sua composição. Quando a gente fala do Peach, do Blush e do Rebel, nós estamos falando de pigmentos quentes, ou seja, ele não contém violeta na sua composição para esfriar o tom. O que vocês vão perceber é que no Rebel, por exemplo, a gente vai encontrar a adição do amarelo e do Naked, ok? Que é o branco, como eu citei para vocês anteriormente. Assim como o Peach. Porém, você deve estar se perguntando, se o Color Index de ambos os pigmentos possuem as mesmas cores para a formação, por que as tonalidades são diferentes? Bom, isso acontece devido ao fato deles terem proporções de cada uma dessas cores diferentes. Nós, da Gama Pigments, preparamos para vocês um gráfico com o CI e a proporção de cada cor na formação dos nossos pigmentos. Isso vai te dar um entendimento maior sobre como realizar misturas ou qual mistura é indicada ou não. Falando nisso, é importante que você saiba que no caso de pigmentos de lábios não tem problema nenhum você misturar qualquer uma dessas cores.
o que você precisa ter em mente é em quem você vai utilizar essas cores. Porque se você misturar, por exemplo, o Velvet com o Peach, ou com o Blush, ou com o Rebel, como aqui tem violeta na composição, você não pode utilizar em um lábio que tenha um fundo roxeado ou sem estar neutralizado, porque na sua composição você vai encontrar um pouco de violeta, o que deixa o pigmento mais frio e que no caso de pessoas com os lábios roxeados ou mais marrom, corre um grande risco de manchá-los. Por isso, você tem que estar atento em quem você vai aplicar o pigmento. Já os pigmentos com fundo quente não correm esse risco, porém, é sempre importante avaliar em clientes que têm o fototipo mais alto se esse lábio é roxeado ou marrom, porque é indispensável a neutralização antes de qualquer técnica ser aplicada, independentemente se você vai usar um pigmento quente ou se você vai fazer misturas de pigmento. Combinado? Falando nisso, eu vou mostrar para vocês a degradação do nosso Neutralizer e explicar qual é o CI, ou seja, o Color Index desse pigmento tão usado no procedimento de neutralização labial. E por último, e não menos importante, iremos fazer a degradação do Neutralizer, um pigmento que nós usamos tanto para procedimentos de sobrancelhas quanto de lábios. Isso porque ele tem o poder de aquecer e até mesmo de neutralizar lábios escuros. Eu vou explicar em seguida por que na composição do nosso Neutralizer nós encontramos o dióxido de titânio. Fiz a degradação do Neutralizer e eu quero explicar para vocês o seguinte. Na aula de colorimetria eu expliquei que quando nós chamamos o pigmento de laranja puro é porque ele já vem pronto. Isso não significa que o laranja não há nenhuma mistura para a formação, até porque é uma cor secundária. Então o que a gente percebe aqui? Para a formação do laranja nós temos já inicialmente a mistura do amarelo e do vermelho. No caso da Gama Pigments, nós optamos por adicionar dióxido de titânio, ou seja, o branco, na mistura, porque assim fica mais fácil de fazer o procedimento de neutralização. O dióxido de titânio ele tem o poder de fixar a cor e de acelerar o processo de clareamento. Porém, lembrem-se, você não pode utilizá-lo numa proporção maior do que a cor do pigmento que você está aplicando nos lábios. E no caso de uma neutralização, onde o Neutralizer já contém dióxido de titânio, eu recomendo, quando o lábio é muito escuro, você aplicar 2, no máximo 3 gotas a cada 6 gotas de Neutralizer. A proporção de 2 para 1, mais ou menos, é o ideal. Combinado? 2 gotas de pigmento Neutralizer, 1 gota de Naked. Sempre numa proporção igual ou menor, para você não correr o risco de colocar em excesso de dióxido de titânio e manchar os lábios. Combinado? Dessa forma você vai conseguir acelerar o processo, fazer de uma forma muito mais rápida, menos incômoda e com resultado excelente, com pouca necessidade de retoque.